Olá, boa noite. O meu nome é Cíntia Coelho. Eu sou doutoranda no programa de Educação, Arte e História da Cultura no Mackenzie, especificamente na linha, né, de pesquisa em linguagens e tecnologias. Falando um pouquinho da minha formação, eu sou formada em História pela PUC São Paulo. Depois da minha graduação, eu fiz uma pós em Comunicação Corporativa na FGV, um MBA em Marketing também pela mesma instituição, e um mestrado ah, na PUC São Paulo, onde eu estudei o papel do consumo na sociedade contemporânea. E eu tenho 15 anos de experiência em comunicação, trabalhei em grandes empresas. Atualmente, além do doutorado, eu faço monitoria na ESPM, é uma instituição que tem me dado essa oportunidade de ter vivência em sala de aula, uma vez que eu realmente pretendo agora atuar nesse setor, nessa parte acadêmica, não pretendo voltar para o meio corporativo, e tem sido bastante ah, enriquecedor para mim obter essas vivências em sala de aula que eu não obtive aí ao longo da minha carreira. Bom, falando um pouquinho do meu projeto de pesquisa de doutorado, o meu objeto de pesquisa é uma estratégia de propaganda chamada programação preditiva. É uma estratégia de propaganda pouco conhecida, normalmente ah, vinculada à teoria da conspiração, e normalmente as pessoas ligam essa questão, essa nomenclatura, né, de programação, com realmente algoritmo, programação de computador mesmo, mas não é o caso, né? Bom, o título da minha pesquisa é História, Símbolos e Política nas capas da revista The Economist, entrelaçando programação preditiva, teorias da conspiração e agendas geopolíticas. Então, como eu mencionei, o objeto da minha pesquisa é a programação preditiva. Então, a minha intenção é tentar identificar, nas capas da revista The Economist, o suposto uso ou possível uso dessa estratégia de propaganda. Por que essa publicação? Porque ela tem essa aura, essa fama, na verdade, de fazer previsões muito assertivas, né? E ao ler sobre a assertividade das previsões e vendo, né, são dados que eu trago na minha tese, vendo como é difícil você fazer previsões assertivas, e tendo o histórico de assertividade da revista, eu acredito que seja bastante interessante olhar para verificar se realmente são previsões no sentido de prever cenários, possíveis cenários para um futuro, ou se são realmente questões que já estão preparadas e que estão ali sendo anunciadas, né, nas capas da revista. É um trabalho que também puxa essa questão de trabalhar os conceitos de teoria da conspiração e o seu termo correlato, que é negacionismo, uma vez que a programação preditiva ela é quase que entendida pelo senso comum como um sinônimo de teoria da conspiração, né? Embora essa temática durante o meu mestrado, eu pude verificar que existe, né, uma programação preditiva que é própria do consumo, que é a defictionalization. E agora a minha intenção é tentar identificar se esse uso realmente se faz, né, quando se trata de questões mais complexas, num cenário macro, visando economia, visando a organização da sociedade e da nossa cultura e todos os demais aspectos que compõem a nossa sociedade, né? Como essa revista ela é de propriedade de famílias que também são envoltas em teorias da conspiração, sendo os acionistas majoritários, que é a família Agnelli da Itália, e a família Rothschild.
entre outros, né? Na tese eu explano com detalhe, né? Quem são os proprietários dessa revista ao longo da história, desde a sua fundação, em 1843. Ah, e como a família Rothschild é muito envolta, né, em teorias da conspiração, eu também acabo escrevendo um pouco da história dessa revista, trazendo toda a questão dessas controvérsias que há na família, e eu acredito que é uma contribuição válida, uma vez que a maioria das obras sobre essa família estão em inglês, né? Então, acho que isso é uma contribuição significativa da pesquisa também. A justificativa, o meu que eu já apontei, não de forma explícita, mas é essa questão do ineditismo, né? A programação preditiva, ao pesquisar uma bibliografia sobre o tema, eu acabei não encontrando muita coisa, a não ser um artigo que foi publicado pela Universidade de Ohio, e um outro autor da Universidade de Macau, que ele também trata explicitamente de programação preditiva. Tirando esses dois autores, eu não encontrei absolutamente nada. Os dois, digo, de conteúdo acadêmico, né, de produção acadêmica. Tirando esses dois e o conteúdo em inglês, eu não encontrei nada na língua portuguesa. Então, eu acho que eu acredito que é uma oportunidade muito única, né, de realmente trazer um tema, não digo totalmente inédito, porque tem esses outros autores, né, que já trazem esse assunto à tona, né, mas, pelo menos no que tange à produção acadêmica na língua portuguesa, tem esse ineditismo. E além da originalidade, porque esses dois autores, eles tratam da programação preditiva, focando em meios ficcionais, né? Filmes, livros de ficção, e esse meu trabalho, ele traz, na verdade, um veículo de informação, né? Uma revista, algo que trata realmente do cotidiano, então eu vejo aí uma originalidade grande nesse sentido, né? E, consequentemente, uma contribuição para a produção do conhecimento. A adequação, né, desse estudo ao programa em questão, ele se dá por essa abordagem interdisciplinar, né, onde dentro da minha investigação, eu faço essa intersecção entre mídia, arte e cultura, eu trago também, por meio das metodologias que eu estou usando, essas diferentes áreas do saber, né, indo desde da semiótica discursiva até a estatística, que é algo que eu estou trabalhando no momento, né, de tentar quebrar um dos argumentos mais comuns para a programação preditiva, que é a questão isso é uma grande coincidência. Então, eu estou nesse momento compilando dados da revista e da minha fonte secundária, que são os relatórios, né, da Agenda 2030 da ONU, que eles têm o relatório, né, anual sobre o desenvolvimento sustentável e tudo que engloba essa agenda, assim como os relatórios da, do Fórum Econômico Mundial, em que eles trazem também, aí desde 2006, essa temática, né? Então, a ideia é correlacionar e ver se de fato existe um padrão e aí, por fim, quebrar esse argumento de que tudo é uma grande coincidência, né? A problematização, como eu já mencionei, consiste em identificar o uso dessa estratégia de propaganda. A segunda problemática seria explanar essa questão do conceito para além do senso comum, né? Então, embora no senso comum a teoria da conspiração é entendida como algo falacioso, quase que sinônimo de mentira, a literatura especializada vai dizer que, na verdade, é uma teoria como qualquer outra, que tem uma conspiração ali envolvida, que pode ser justificada ou não justificada, muitas já se mostraram como justificadas, ainda assim não se consegue
ir para além desse senso comum de que isso é uma teoria da conspiração, ou seja, isso é uma grande falácia, e eu mostro na minha pesquisa que não é bem por aí. Então, a hipótese, já mencionei, é realmente identificar esse uso, né, se ele se dá ou não, e trazer esse questionamento também se essa ridicularização e desqualificação desses questionamentos, dessas versões alternativas, que são as teorias da conspiração, se elas não se dariam, se elas não funcionariam até como uma forma de distrair as massas dessas agendas que estão em curso, né? O objetivo geral eu também já acabei mencionando, né? Não vou repetir porque eu já estou em 8 minutos e alguma coisa desse vídeo. Os objetivos específicos seriam criar, né, árvores conceituais, tanto para programação preditiva, quanto teoria da conspiração e negacionismo, fazendo uma dicotomia mesmo entre o que se acha, né, o que se sabe desses conteúdos no senso comum e na literatura sobre o tema, né? Além da questão da estatística que eu já mencionei. A metodologia, eu também já acabei falando aí en passant, né? Teve uma parte que é a pesquisa exploratória, depois, na segunda parte, eu uso o quadrado. ah, eu uso o método do percurso gerativo do sentido do Grimaz, né, o quadrado semiótico do autor, né, do Grimaz, e também trago, né, submeto essas árvores conceituais ao método análise crítica do discurso do Norman Fleckloff, que muitos acabam não entendendo como exatamente uma metodologia, mas é uma abordagem interdisciplinar muito interessante também, que eu aplico no meu projeto, além de toda a questão bibliográfica, de leitura e fichamento de obras. O marco teórico seria o José da Assunção Barros, para construir as árvores conceituais, depois os demais autores, o Bashan, o Beaver, o Daintive, o Northam e o Rankin também, para focar em teoria da conspiração, o Chartier, para abordar essa questão de vontade de verdade que existe na história, né? E o Gilles Deleuze, que fala sobre a questão da contra-informação, que é aquela informação que desafia o sistema, que desestabiliza, né, as versões oficiais e, de uma maneira ou de outra, a programação preditiva, né, e as teorias da conspiração, elas são versões alternativas, são uma forma de contra-informação e é também, sobretudo, uma forma de mensagem subliminar, não uma mensagem subliminar tradicional, daquelas que ficam piscando, mostrando o produto, mas uma mensagem que busca também alcançar o subconsciente, familiarizar os indivíduos com uma determinada temática. O meu sumário provisório está dividido em 5 partes, né, o memorial da pesquisa, o projeto de pesquisa, os capítulos, os apêndices e a parte de anexos. O cronograma se iniciou em 2022 e eu concluo em 2026 e a minha qualificação está prevista para setembro desse ano. E aqui as referências eu repito o que está no marco teórico. E eu já estourei o meu tempo, obrigada.